Bom dia, bem-vindos a mais um Favas Contadas. Hoje vamos conversar com a professora Margarida Oliveira, do ITQB Nova, que tem desenvolvido um conjunto de trabalhos sobre a sobrevivência de plantas e a sua resistência a stresses ambientais. Tem feito vários trabalhos sobre várias culturas, conhecer um bocadinho o trabalho que é desenvolvido e depois, Margarida, se me permitir, faria uma pergunta concreta sobre a amêndoa, porque sei que também têm trabalhado sobre isso. Portanto, Margarida, mais uma vez obrigado pela disponibilidade de estar aqui connosco no Favas Contadas e perguntava-lhe então exatamente o que é este laboratório e o que é que têm sido os projetos que têm sido desenvolvidos pela vossa equipa. Obrigada eu pelo convite e bom dia também. Nós temos desenvolvido uma série de projetos em culturas de interesse nacional, desde lenhosas como a amendoeira e o sobreiro, até cereais como o arroz. E o nosso foco tem sido sempre em estudar, do ponto de vista mais de investigação fundamental, na maior parte dos casos, como é que as plantas interagem com o meio ambiente, entendem o meio ambiente e se adaptam ou não às situações ambientais menos favoráveis ao seu crescimento, nomeadamente stresses ditos abióticos, ou seja, alterações de temperatura, de disponibilidade de água, condições de salinidade, etc. No caso de lenhosas, temos uma perspectiva também um pouco abrangente. No caso do sobreiro, temos focado nas condições que podem favorecer ou não a formação da cortiça, que os aspectos ambientais também têm um papel interessante, e no caso da amendoeira também tivemos interesse e estudámos o efeito das condições ambientais na regulação do tempo de floração, entre vários outros aspectos que fomos estudando também como forma de produzir ferramentas que pudessem ter interesse para quem faça investigação mais aplicada a nível de campo, para gerir coleções, para melhorar o estado sanitário das culturas, etc. Sim, muito sucintamente. Ok, mas o caso do arroz, estavam a falar do arroz, numa notícia recente, numa entrevista que deu à Vida Rural, falava no complexo B, no desenvolvimento. O que é exatamente essa diferenciação do arroz e a importância que isso tem? É assim, no caso do arroz, esse trabalho do estudo das vitaminas do complexo B é um estudo mais recente, portanto ainda não temos trabalhos publicados, é uma estudante de doutoramento, a Maria Faustino, que está a arrancar com este trabalho. Penso que conhece o trabalho da vitamina A, de enriquecimento do arroz na vitamina A, aquilo que se chama o arroz dourado. Sim, esse conheço. De facto houve alguma manipulação da via biosintética da provitamina A para conseguir acumular na parte comestível do grão a vitamina A. No nosso caso, o que estamos a querer fazer é, por um lado, tentar perceber qual é a via biosintética que funciona no arroz. Porque existem várias vitaminas do complexo B e em alguns casos nós só estamos a focar na vitamina B1 e B2, isto é um mundo, como deve calcular, e só se conhecem alguns dos intervenientes na via biosintética, mas já existem estudos noutras plantas, portanto, por analogia com algumas outras plantas, estamos a identificar genes da via biosintética no arroz, para depois estudar como é que esses genes se expressam a nível de diversos órgãos, porque depois aquilo que nos interessa é vir a conseguir um enriquecimento na parte comestível do arroz, portanto, independentemente do facto dos genes se poderem expressar a nível da folha, o que nos interessa é depois que haja a acumulação no local certo para enriquecer o produto alimentar. Ok, e no caso da amêndoa, agora de forma sucinta, no caso da amêndoa, sendo uma cultura que está a suscitar tanto interesse do ponto de vista dos investidores hoje em dia em Portugal,
presumo que o vosso trabalho se tenha focado mais nas zonas mais tradicionais, do Algarve e de Trás-os-Montes, mas exatamente o que é que foi feito de uma forma muito sucinta, Margarida. Sim, eu ainda tenho uma paixão pela amendoeira, confesso, mas nós começámos por tentar caracterizar, do ponto de vista molecular, as diferentes variedades de amendoeira que existiam nas duas coleções. Isto significou desenvolver ferramentas que nos permitissem ir buscar um bocadinho de folha e perceber se uma variedade é diferente da outra sem ter que estar a crescer a variedade ou a estar a caracterizá-lo ao longo do ano, em função da dimensão, da forma das folhas, do período de floração, etc. Portanto, com essas ferramentas nós conseguimos, de facto, identificar plantas que estavam mal classificadas em qualquer uma das coleções. Não quer dizer que seja a generalidade que esteja mal classificado, mas identificamos. Identificamos também aquilo que são os chamados alelos de incompatibilidade, que são responsáveis pelo facto de flores de uma variedade não autofertilizarem, não gerarem semente. Portanto, ser obrigatório ter variedades intercompatíveis no mesmo pomar para garantir a produção de semente. Portanto, nós temos métodos moleculares que nos permitem identificar quais são as compatibilidades do ponto de vista genético. E também desenvolvemos estudos para identificar a presença de doenças virais em amendoeira e com um grau de rigor bastante grande e para, por exemplo, percebermos que havia localização de vírus ao nível do pólen e como as amendoeiras são polinizadas por abelhas, mesmo quando as abelhas são transportadas de uns pomares para os outros, se existe pólen infectado num pomar, essas abelhas podem transportar esse pólen para outro pomar e infectar o outro pomar, porque o pólen continua viável. Portanto, nós verificamos isso e localizamos mesmo o vírus dentro do pólen, nós conseguimos vê-lo dentro do pólen. Ok, portanto isso já percebi a diversidade de estudos que são desenvolvidos. Margarida, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Espero que continuem a desenvolver muitos e bons trabalhos que sejam importantes para a nossa agricultura e para a nossa localização mediterrânica, porque temos muitos desafios pela frente e muita sorte para o vosso trabalho. Obrigada por tudo.